todos e todas. Então, pessoal, diante dessa tragédia com o Museu Nacional do Rio de Janeiro, eu não poderia deixar de falar alguma coisa para vocês. Vocês sabem que, por esses dias, saiu uma edição da Constituição comentada pela editora Genforense, onde eu tive a satisfação de poder estudar e escrever sobre os artigos 215, 216 e 216A, que são dedicados à cultura. A cultura foi, pelo legislador constitucional, elevada ao maior patamar que nós tivemos em nosso país. Em 1988, nós temos um sistema que procura estabelecer os parâmetros para o desenvolvimento e a conservação do patrimônio artístico e cultural em nosso país. O Sistema Nacional de Cultura é composto pelos planos nacionais de cultura, pelos planos estaduais da cultura e pelos planos municipais da cultura, e todos eles orientados pela Política Nacional de Cultura. Como vocês podem ver, o Constituinte colocou no poder público uma grande responsabilidade com relação ao desenvolvimento cultural e principalmente à preservação da memória cultural e artística do nosso país. Claro que um país não mantém a sua cultura, a sua história, a sua memória apenas através das políticas públicas. Isso é uma tarefa de toda a sociedade. Mas o fato é que, sem as políticas públicas, não é possível um país a longo prazo manter a sua cultura, o seu patrimônio e guardar as suas manifestações artísticas de forma que as futuras gerações possam elaborar as suas pesquisas e conhecer o passado histórico do seu país. Outra coisa que eu queria dizer, que chama a atenção, no artigo 216, se vocês forem ver, vocês vão ver que o legislador não obrigou a destinação de orçamento para a cultura. Está escrito que é facultativo aos estados usarem 0,5% da sua arrecadação líquida, mas é facultativo. Isso significa que se o poder público, se os governadores e também os prefeitos não colocarem nos seus orçamentos anuais o valor correspondente ao investimento cultural, não haverá dinheiro para isso. Acontece que não é obrigado a se fazer investimento por parte do Estado e do município, porque a Constituição deixou escrito que é facultativo. Daí a importância da responsabilidade da sociedade civil e cobrar dos políticos e cobrar a responsabilidade dos seus governantes para que possam destinar parte das suas arrecadações para a preservação do patrimônio público, de patrimônio cultural e o patrimônio artístico, como é o caso dos museus. Uma terceira coisa que eu queria dizer é que nós temos, sim, uma síndrome de não valorizar a nossa história. Quem não valoriza a sua história, quem tem vergonha da sua história, não vai ao museu. Na verdade, nossas elites vão aos museus de fora do país, mas estão muito pouco interessadas com os nossos museus e com a produção e guarda do nosso desenvolvimento artístico no Brasil. A Lei Rouanet é o que mais se conhece e o que mais se fala, mas a Lei Rouanet não é suficiente para dar conta do vastíssimo patrimônio cultural e arqueológico que nós temos em nosso país. Era isso que eu queria dizer para trazer uma reflexão, né? Porque os principais prejudicados com o que aconteceu no Rio de Janeiro, e vamos rezar para que não aconteça de novo, porque no interior do Brasil e em outras situações, o nosso patrimônio artístico e cultural está à deriva.
há muitos anos, não é de agora. O que aconteceu mais recentemente é que as verbas diminuíram drasticamente para as que foram dedicadas aos museus e ao património histórico. Mas o que nós temos que fazer todos é levantar a cabeça, ir em frente e cobrar mais das autoridades aquilo que a responsabilidade constitucional lhes deu.